Te engrandecemos, Senhor, nessa noite, exaltamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado por essa noite na Sua casa, na Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor e pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Nós estamos aqui nas quartas da aceleração e Deus ele colocou uma palavra no meu coração falando sobre princípios que nós precisamos cumprir para que a aceleração de Deus chegue na nossa vida. Então nós precisamos cumprir algumas coisas para que Deus faça a parte dele na nossa vida. Então nós fazemos a nossa parte e Deus ele faz a dele. Amém? Quero ler com vocês aqui Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Se nós pegarmos essa palavra para lermos ela antes, ela vai dizer que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, que nós podemos passar por qualquer coisa, mas em tudo Jesus vai estar com a gente. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que Deus ele é um Deus que ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus ele é um pai que tem prazer em abençoar você. Deus ele não é um pai que tem prazer na sua dor. Deus ele não é um pai que tem prazer na sua dificuldade, na sua luta. Não. Deus ele é um Deus que está pronto para te abençoar. Deus ele tem prazer de ver os filhos dele bem, de ver os filhos dele crescendo, ver os filhos dele avançando. Deus ele quer o melhor para a sua vida. Você crê nisso? E a Bíblia diz que em tudo nós somos mais que vencedores. Em Filipenses nós lemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Porém, no decorrer da nossa caminhada, quando nós começamos a caminhar, e aí nós passamos, e aí nós entramos no ano da conquista, e aí chegamos no ano da aceleração. E aí muitas vezes algumas coisas deixam de acontecer no meio do caminho, na nossa vida. E aí algumas pessoas começam a desanimar, começam a enfraquecer, começam a pensar, mas se é o ano da conquista, por que ficou isso para trás? Por que eu não conquistei? É o ano da aceleração? Será que realmente eu vou viver o ano da aceleração na minha vida? Será que realmente Deus tem essa unção para mim? Porque começam a acontecer situações no meio da nossa caminhada, onde o diabo quer nos fazer duvidar daquilo que Deus tem para nós. Só que é aí que nós temos que nos posicionar e entender que para viver a aceleração, que para conquistar, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, existem princípios que precisam ser cumpridos. Se a palavra de Deus diz que Ele tem todas as coisas para nós, é porque Ele tem todas as coisas. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em... O que isso quer dizer para nós? Uma vida plena, uma vida alegre, uma vida satisfeita. Vamos passar por alguns momentos, sim, mas Jesus estará conosco. Só que existem situações nas nossas vidas que muitas vezes nós deixamos de alcançar por falta de alguns princípios que nós deixamos de cumprir. E o primeiro princípio que eu quero falar com você nessa noite é o princípio da obediência. Diga assim, obediência. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Deuteronômio 28, no versículo 1, o que a palavra nos diz? Eis que eu vou te abençoar se você me ouvir e se você me obedeceres. Vou fazer que você seja próspero na cidade, no campo, aonde você for. Aonde você colocar a sua mão, será próspero. Na onde você chegar, eu vou estar com você. Mas, tem uma vírgula, se me obedecer. Quando nós obedecemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, não tem como as coisas darem errada na nossa vida. Se existem coisas na nossa vida, na nossa caminhada que estão dando errado, é porque nós estamos deixando de cumprir algum princípio que Deus nos pede. E para que o ano da aceleração aconteça, para que você realmente viva aquilo que Deus preparou para você nesse ano de 2020, a obediência precisa estar cravada no seu coração. A obediência que é a obediência a Deus, a obediência à voz dEle, aquilo que Ele te fala, aquilo que Ele te direciona.
Porque muitas vezes Deus direciona a nossa vida, só que nós preferimos dar ouvido para vozes estranhas. E quando nós damos ouvido para vozes estranhas, nós passamos por um período de desobediência. Porque nós deixamos de acreditar naquilo que Deus tem e passamos a acreditar naquilo que o diabo está colocando na nossa cabeça. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Quando Deus ele chama Abraão, Deus faz uma promessa para a vida de Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você pai de nações. Todas as nações da terra, Abraão, sairão de ti. Tudo virá de ti, você será próspero, a sua descendência será poderosa. Deus, ele promete um filho para Abraão. Só que Deus diz para Abraão: Abraão, esse filho vai ser gerado de você. Abraão era casado com Sara. A Bíblia diz que os dois já eram velhos. Os dois já estavam velhos, na velhice. Aos olhos humanos era impossível eles terem um filho. Abraão, ele creu naquilo que Deus disse para ele. Abraão, ele acreditou naquela promessa. Só que no meio do caminho aconteceu algo que fez Abraão duvidar, desobedecer aquilo que Deus tinha pedido para ele. E a Bíblia diz assim, que chega o momento que Sara chega para Abraão, olha para ele e diz: ó, Abraão, a gente já está velho, o meu ventre está morto, não tem vida, eu sou estéril, já se passou muito tempo e essa promessa desse filho não chega, eu não vou conseguir te dar um filho, Abraão. Abraão, pega a nossa serva Agar e tenha um filho com ela. A nossa descendência vai partir do seu filho com Agar. Só que não era isso que Deus tinha dito para Abraão. Deus disse que seria gerado dele. E naquele momento da vida de Abraão, num tempo de espera, Abraão ouve a voz de Sara. Abraão ouve a voz de Sara e diz: é verdade. Para que a minha descendência realmente seja próspera, para que a minha descendência avance, para que eu deixe um legado, eu vou ter que ter esse filho com Agar. E Abraão vai e faz isso. Só que quando Abraão tem esse filho com Agar, Abraão tem esse filho e Ismael nasce, mas esse não era o propósito que Deus tinha para Abraão e para Sara. O propósito que Deus tinha para eles é que o filho seria gerado deles. Não era de Abraão com outra mulher, era de Abraão com Sara. Só que no meio do caminho, Abraão ouve vozes. Às vezes, no meio da sua caminhada, o diabo vai colocar vozes para você ouvir, que vai querer fazer você sair do propósito que Deus tem para você. Abraão estava certo, ele tinha certeza daquilo que Deus tinha para ele. Só que a própria esposa de Abraão fez Abraão andar para trás. Tome cuidado quando você ouve vozes estranhas. Talvez não sejam vozes de pessoas como aconteceu com Abraão, mas às vezes vozes internas. Às vezes o diabo fica lutando com você, lutando na sua mente, para que você mude o propósito. Quando Abraão toma a decisão de ter um filho com Agar, é como se Abraão estivesse dizendo assim: Deus, agora me dá aqui que eu vou dirigir. Eu vou acelerar sozinho a minha promessa. Eu vou acelerar sozinho a minha vida. Só que quando Abraão tem essa decisão de acelerar sozinho, Abraão, ele retrocede. O tempo de Deus não foi acelerado para ele, porque a Bíblia diz que quando Abraão tinha 86 anos de idade, ele teve Ismael. E a Bíblia diz mais para baixo, se você continuar lendo, que passou-se 13 anos depois, Abraão estava com 99 anos quando Deus voltou a falar com ele. É como se Abraão tivesse paralisado a vida dele 13 anos do propósito que Deus tinha para ele. Por causa de uma atitude errada que ele teve. Quando nós tomamos uma atitude errada, quando nós saímos da direção que Deus nos deu, ao invés de nós acelerarmos, nós estamos retrocedendo. Sara se esquece que quem tinha feito a promessa era Deus.
Sara se esquece que quem dava vida no ventre era Deus. Sara que se esquece que se Deus tinha falado que ele ia fazer, é porque ele ia fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, não se esqueça daquilo que Deus prometeu para você. Se Deus prometeu para você que vai acelerar os seus resultados, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, é porque Ele vai mudar. Não tente fazer as coisas sozinho. Fique na palavra que Deus te entregou, para que você volte com o seu testemunho. E a vida de Abraão é paralisada por 13 anos, e a Bíblia diz que depois que Ismael nasceu, passou-se um tempo, Abraão estava com 99 anos, Deus voltou a falar com Abraão por uma atitude errada que ele teve. Quando Deus der uma direção para você, permaneça nessa direção. Quando Deus abrir uma chave, um leque para a sua vida, permaneça, ainda que as pessoas à sua volta diz para você, não vai dar certo. Você não vai viver o ano da aceleração. A sua vida não vai mudar. Isso não é para você. Ninguém está vendo você. Você vai na igreja todo dia, a sua vida não muda. Anda conquista. O que você conquistou? A sua vida não mudou? Aceleração, você vai viver aceleração que nada. Você está do mesmo jeito, há tanto tempo eu te conheço. Quando essas vozes, quando essas situações chegarem para você, não saia da palavra que Deus te entregou. Se Deus disse que vai acelerar os seus resultados, é porque Deus vai acelerar os seus resultados. Para Deus acelerar os seus resultados, depende mais de você do que de Deus. Depende das suas atitudes. Depende da sua obediência. A Bíblia diz que a mão de Deus ela não está encolhida, mas que a mão de Deus está aberta para abençoar os seus filhos. A sua parte é obedecer. E a de Deus é acelerar. Então obedeça, fique no propósito, fique na palavra, fique na direção que Deus entregou para você. Só que quando Abraão, ele toma essa atitude de ter esse filho, e esse filho nasce, e Deus volta a falar com ele quando ele tinha 99 anos, e diz para ele, olha, daqui a 1 ano, Sara vai conceber. E eu vou entregar para ela o filho da promessa. Lembra, Abraão? A promessa que eu te fiz era essa. Não era para você ter feito isso aí que você fez. Só que quando Deus faz, Ele cumpre. Por mais que Abraão tinha feito algo que não era para fazer, Deus foi lá mostrar que Ele era Deus para terminar de fazer aquilo que Ele tinha que fazer. E é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Então Deus volta, fala com Abraão. Passa-se um tempo, no tempo prometido, Isaac nasce, o filho da promessa. E a Bíblia diz que quando Isaac nasce, Ismael começou a sentir inveja, a sentir ciúmes, começou a provocar Isaac, que era o filho da promessa. E quando Sara percebe aquela situação, Sara chega para Abraão e fala, ó, você manda essa sua serva e o seu filho embora daqui, porque eu quero que eles deixem Isaac em paz. Esse é o nosso filho, manda eles embora. E a Bíblia diz que aquilo foi penoso aos olhos de Abraão. O que isso quer dizer para nós? Que aquilo doeu no coração de Abraão. Pensa comigo, Ismael também era filho de Abraão. Uma atitude errada que Abraão teve, ele teve que consertar isso lá na frente. Porque aquilo estava prejudicando a vida dele. E se Abraão não tivesse feito aquilo, o propósito de Deus não se cumpriria na vida dele, de Isaac. Todos os problemas que nós pegamos eles com as nossas próprias mãos, nós vamos ter que consertar eles um dia, para que os propósitos de Deus continuem, sabe, caminhando, prevalecendo na nossa vida. E Abraão, ele pensa por um momento e fala, não posso mandar meu filho embora. Ismael também é meu filho, com dor no coração. Mas Deus aparece para ele e diz, Abraão, faz o que Sara está mandando você fazer. E Abraão fez aquilo, com muita dor, com muito pesar, ele manda Ismael embora. Talvez Deus tenha pedido coisas para você que você precisa arrancar da sua vida, mas você tem segurado.
Mas se você não deixar aí situações, se você não deixar aí, às vezes, pesos, fardos, mágoas, sentimento, os propósitos de Deus não vão se cumprir na sua vida e a aceleração ela não vai chegar. Para que os propósitos de Deus continuassem a serem cumpridos na vida de Isaac, Abraão precisou mandar Ismael embora. Qual é o problema que você precisa resolver hoje para que você viva um 2020 acelerado? Qual é a situação que chegou na sua vida e você diz assim, mas isso me marcou, isso me machucou. Às vezes Deus pede para você liberar o perdão para alguém para que a sua vida seja acelerada. Porque uma coisa é certa, irmãos, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós se nós estivermos com o nosso coração contaminado. Nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós se nós estivermos com a nossa alma ferida, com as nossas mazelas, com as raposinhas da vida dentro de nós. Não tem como nós termos resultados acelerados sem fazer a nossa parte. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito para viver um 2020 acelerado. Porque se você não decidir hoje arrancar aquilo que te impede, pode ser que você perca tempo. E aí você vai olhar para a vida dos irmãos e falar, nossa, mas está acontecendo aceleração na vida de todo mundo, na minha vida não. O que você está fazendo para que aconteça? Será que aquele irmão entendeu que ele precisava abrir mão de algumas coisas e começou a obedecer e as coisas começaram a fluir na vida dele? É necessário obediência para aquilo que Deus nos pede, para que a nossa vida rompa. Se Jesus chega na nossa vida, tem que ser diferente, não pode ser igual. E se Jesus chegou na sua vida e as coisas não estão mudando, não estão dando certo, é porque tem alguma coisa de errado. Você precisa voltar, rever os seus princípios para viver o propósito de Deus para você, para viver o ano da aceleração. Porque aí nós vemos aqui, profetizamos, vamos viver o ano da aceleração, aceleração, aceleração. Às vezes você olha e fala, nossa, mas eu não sinto isso. Mas eu não tenho essa expectativa que esse povo tem. O que é que está dentro do seu coração? Quais têm sido as suas atitudes diante das afrontas, diante das vozes, diante dos problemas, diante das dificuldades que chegam até você? Você tem permanecido na palavra que Deus te deu? Ou será que isso tem feito você duvidar, como aconteceu com Abraão? E depois Abraão teve que resolver um grande problema lá na frente. Todas as vezes que você sai do propósito, que você deixa de cumprir o princípio, você vai ter um grande problema para resolver lá na frente. E enquanto você não resolver esse problema, Deus não vai poder dar continuidade no processo dele na sua vida. Então é necessário a obediência. Outrora nós vemos na história de Abraão, eu gosto muito da história de Abraão. E quando Deus me mostrou essa palavra, eu falei, meu Deus. Quando Deus ele chama Abraão lá no começo, Abraão ele sempre se enrolava com pessoas, com situações. Deus ele disse o seguinte, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa dos seus pais, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que o que Abraão faz quando Deus fala isso para ele? Abraão sai sozinho? A Bíblia diz que Abraão leva Ló junto com ele. Pensa comigo. Se Deus tinha pedido para ele sair da casa dos pais, do meio da parentela, do meio dos parentes, é porque existia um problema e Deus queria que Abraão estivesse longe desse problema. Só que o que Abraão fez? Mais uma vez, Abraão caiu e levou Ló junto com ele. Mais um problema para Abraão resolver lá na frente. E a Bíblia diz que ele sai, ele leva Ló. Só que chega num determinado momento da vida deles que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a contender um com o outro. Mais um problema para Abraão resolver. Deus mandou ele levar Ló? Deus falou que é para ele sair do meio dos seus parentes. Por que ele levou então? Percebe que às vezes nós pegamos problemas com as nossas próprias mãos que Deus não mandou a gente pegar. Que Deus não falou para a gente pegar. E aí depois a gente vai lá e coloca a culpa em Deus.
Nós temos que ter responsabilidade para resolver os nossos problemas. Se formos capazes de pegar eles com as nossas próprias mãos, nós vamos ter que resolvê-los, sem colocar a culpa em Deus. Só que Deus não queria que Abraão estivesse perto dos parentes, e Abraão fez ao contrário. E aí ele é obrigado a chegar em lá e falar, ó, nós vamos ter que nos separar, porque não dá mais para a gente ficar junto, e cada um foi para um canto, cada um foi para uma parte. E a Bíblia diz assim, que depois que Ló se apartou de Abraão, é que Deus voltou a falar com Abraão. Existem coisas na sua vida que é necessário você tirar, para que Deus fale com você. Existem coisas na sua vida que você precisa começar a obedecer aquilo que Deus tem pedido para você, para que a aceleração aconteça. Abraão foi impedido de ouvir a voz de Deus enquanto Ló estava com ele. Isso é muito sério. Quando Deus pedir algo para você, faça da maneira que Deus te pedir. Só que nós lemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus, ele queria tanto abençoar Abraão, Deus, ele estava tanto com Abraão, ele era tanto na vida dele, que eu tenho certeza que aquela briga era para cooperar, para que eles se separassem e Deus pudesse cumprir o propósito que ele tinha para a vida de Abraão. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida é para o seu bem, porque é para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o teu propósito. Aquela briga cooperou para que eles se separassem e o propósito de Deus continuasse na vida de Abraão. Às vezes pode estar acontecendo algo na sua vida que você olha e diz, mas por que está acontecendo isso? Isso está cooperando para que o propósito de Deus, para que a aceleração de Deus, ela volte a acontecer na sua vida. Então depende de nós para vivermos a aceleração de Deus na nossa vida. Obediência. A obediência precisa fazer parte da nossa vida. Jesus, ele disse em um dos seus versículos que se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, prova maior disso são as nossas atitudes diante dele. Então, o princípio da obediência precisa estar na minha vida e na sua vida para que a aceleração aconteça. Amém? O segundo princípio que eu quero falar com vocês nessa noite é o princípio da fé. O pastor já falou um pouquinho com a gente aqui no começo. Sem fé não tem como você viver a aceleração. Então, a obediência e a fé, elas vão trazer para você a aceleração de Deus na sua vida. Você precisa ter fé para acreditar que a aceleração vai acontecer. Hebreus 11 diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas nós esperamos, nós cremos. Então você precisa crer que vai acontecer um milagre na sua vida. Você precisa acreditar que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai fazer diferente, que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas a fé precisa estar no seu coração, a fé verdadeira, a fé inabalável. Aquela fé enraizada em Jesus, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, ela não esmurece, nós permanecemos nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem, então nós precisamos ter fé. O que move o coração de Deus é a fé. A fé que nós temos nele é o que move o coração dele em nosso favor. Foi pela fé que os patriarcas deixaram um legado, deixaram uma história hoje para mim e para você, para que nós crescêssemos, para que nós acreditássemos e isso nos inspirasse hoje, para que nós estivéssemos aqui e falasse, se aconteceu na vida deles, se deu certo, vai acontecer na minha vida também. É pela fé que você precisa chamar a existência dos seus milagres, você precisa acreditar que vai mudar. O que é que parece que está difícil na sua vida? O que é que parece impossível na sua vida hoje? Que você olha e diz, isso é impossível de melhorar, é impossível de dar certo.
Sara era estéril, mas Deus prometeu um filho para ela. Aquilo era impossível, mas Deus prometeu. Deus, Ele é o Deus que dá a vida. Ele é o Deus que faz tudo por mim e por você. Então você precisa crer. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela teve fé. Não existe milagre sem fé. Tudo é gerado através da nossa fé. A fé move montanhas. A fé move tudo na nossa vida. Mas não é aquela fé, eu tenho fé quando tudo está bem. É muito fácil ter fé quando tudo está bem, não é? Eu tenho fé quando a minha conta bancária está legal, quando o meu trabalho está legal. Eu tenho fé quando a enfermidade não chegou na minha casa. Eu tenho fé quando a enfermidade não chegou na minha família. Eu tenho fé quando o desemprego não chegou. É muito fácil ter fé quando tudo está. Mas a fé verdadeira é aquela que nós olhamos e falamos: parece impossível, mas eu creio na aceleração de Deus para a minha vida. Parece impossível, mas eu creio porque eu estou na obediência. E se eu estou na obediência, Deus vai fazer acontecer na minha vida. A fé, ela não pode se apagar dentro de você. A fé, ela não pode esmurecer dentro de você. Se você perder a sua fé, você perdeu tudo. É pela fé que você está aqui hoje. É pela fé que você falou assim: eu vou lá porque eu sei que Deus tem uma palavra para a minha vida. É pela fé. Tudo é pela fé. Jesus gosta que o povo dele tenha fé, que o povo dele acredite, que seja ousado. Quando os discípulos estavam no mar com Jesus na Galileia, e a Bíblia diz que Jesus estava descansando, a vida cheia, correria, e cura um aqui, liberta outro ali, dá uma palavra para um aqui, uma palavra para outro ali. E aí eles estavam no barco, e Jesus estava tentando descansar um pouco. E aí os ventos, as ondas começaram. E os discípulos começaram a ter medo. Não tiveram fé. Meu Deus, eles estavam com Jesus dentro do barco. Vocês acham que aconteceu alguma coisa com eles? Claro que não. Se Jesus está no seu barco, não vai acontecer nada com você. Se Jesus está no seu barco, tudo vai dar certo. Na hora certa, Ele vai levantar. Ele vai estender as mãos e vai dizer: vento, mar, tempestade, acalma-te. Então, se Jesus está no seu barco, não se preocupe, Ele vai acalmar. Aqueles discípulos estavam com muita fé pequena, era pequena demais. A deles era bem menor que o grão de mostarda, porque eles estavam com o mestre no barco. E Jesus nos ensina que se ela fosse do tamanhozinho do grão de mostarda, nós íamos fazer obras maiores. E eles não tiveram a fé nem do tamanho do grão de mostarda, irmãos, porque ficaram com medo. O povo de Deus não pode ter medo. O povo de Deus tem que ser ousado. Tem que bater no peito e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Redentor vive. Eu estou no propósito. Eu estou debaixo da obediência. Eu estou debaixo da unção, da aceleração. E Jesus está no meu barco e as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então você precisa ser uma pessoa cheia de fé para que a aceleração aconteça. O medo, a dúvida, a incredulidade não pode fazer parte da sua vida em nenhum momento. Quando a dúvida e a incredulidade chegam, isso é uma brecha que nós abrimos para o diabo agir. Por que eles não conseguiram acalmar o vento e a tempestade como Jesus fez? Porque eles deram a brecha da incredulidade. A brecha da dúvida. Se existe algum ponto na sua vida que você olha e fala: eu não creio que isso pode mudar. Já estou cansado de orar. Já estou cansado de jejuar. Você está abrindo uma porta. Uma porta para o inimigo agir nessa situação. E ela não se resolver. Mas quando você fecha as portas da dúvida, quando você fecha as portas da incredulidade, as portas do medo, e você diz: eu tenho fé, eu creio. As coisas começam a mudar, os resultados começam a ser acelerados para a minha vida e para a sua vida, mas precisa existir fé.
Fé diante da enfermidade. Senhor, a enfermidade chegou, mas eu declaro a cura. A enfermidade continua, mas eu continuo declarando a cura porque eu tenho fé. Jesus já conquistou tudo que nós precisamos. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele já conquistou todas as coisas para mim e para você. São as nossas atitudes que vai mudar a nossa vida. São as nossas atitudes que vai mudar aquilo que Deus tem para nós. Ou nós temos atitude que nos impulsiona para a aceleração, ou nós temos atitudes que brecam a aceleração de Deus para a nossa vida. O que você escolhe hoje? Acelerar o que Deus tem para você ou brecar o que Deus tem para você? Fecha as brechas, meu irmão. Fecha as brechas para que você viva o melhor ano da sua vida. Fecha as brechas. Sabe, o diabo tem que olhar para você e dizer assim: nossa, aqui eu não posso, eu tento de todas as formas, mas não existe brecha, não tem dúvida, não tem incredulidade, ainda por cima tem obediência. O que eu vou fazer? Vou atormentar outro crente, aí ele chega no outro, aqui também não tem jeito, tá cheio de fé, tá cheio de ousadia, tá cheio de coragem, tá cheio de obediência. O que eu faço? Ele volta por 7 caminhos. E não tem poder de tocar a sua vida, não tem poder de tocar a sua casa, a sua família, o seu sonho, o seu ministério, não tem. Mas as brechas precisam ser fechadas, os princípios precisam ser cumpridos, a obediência, a fé precisam estar alinhadas para que as coisas aconteçam na sua vida. Tome cuidado com as situações que o diabo lança para você. Tome cuidado com palavras que saem da sua boca. Tome cuidado com pensamentos que chegam para você. Não alimente pensamentos malignos. Chegou um pensamento ruim na sua vida, o que nós mais lutamos hoje é com a nossa mente. Porque o diabo lança tudo na nossa mente. E na mente ele começa a trabalhar. E se você começa a alimentar, a hora que você vê, você está uma pessoa depressiva, desacreditada, desmotivada, por causa de sentimentos e situações que você alimentou na sua mente. Se chegar alguma coisa na sua mente, irmãos, repreende, não aceita, manda o cão embora. E vai viver o ano da aceleração, vai ser livre, vai voar, vai crescer, vai conquistar, vai viver os sonhos de Deus para você. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós, você só precisa acreditar. Você só precisa fazer diferente. Chamar a existência, ter a fé no seu coração. Não deixe que o diabo te engane. Lute com as armas certas. Você precisa conhecer o seu adversário. Qual é a situação que o diabo usa contra você? O que é que ele usa contra você e você fala, nisso aqui o diabo me pega. Às vezes um problema que você deixou de resolver lá atrás. Lembra de Abraão? Ele precisou resolver os problemas para que a vida dele continuasse fluindo. Quais são os problemas que você precisa resolver para que você continue crescendo? O que é que você precisa deixar embora? O que é que você precisa abrir mão? Por mais que doa, como doeu para Abraão, mandar o próprio filho embora, é necessário. É necessário para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Amém? Então, a obediência e a fé trarão a aceleração de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Amém, irmãos? Deus, Ele é um Deus muito bom. Nós é que complicamos as coisas. Deus, Ele está com os braços abertos, com as mãos estendidas para você. E nessa noite, Ele quer que você deixe aquilo que precisa ser deixado, para que a aceleração dEle aconteça na sua vida. Nessa noite, Ele quer que você obedeça aquilo que Ele te pediu. Talvez o que Deus tem pedido para você é uma coisa simples, é uma obediência simples. Talvez ser obediente na sua casa, honrar a sua família, honrar os seus filhos, honrar o seu esposo, a sua esposa, honrar o seu trabalho. Tudo isso faz com que a aceleração de Deus chegue para nós.
Talvez Deus quer que você deixe nessa noite os medos, as preocupações, os pesos, os fardos que não são teus, que você fica carregando. Talvez você precise nessa noite perdoar, liberar o seu coração, se esvaziar de situações que às vezes ficaram presas aí dentro de você e que podem te impedir de viver o processo de Deus na sua vida. Essa é a noite que Deus quer trazer para nós, a obediência e a fé alinhados. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite? Feche os seus olhos. Vai falando com Deus nessa noite. Diga para Ele nessa noite o que é que está te aprisionando. Fale com Ele, peça para Ele te mostrar se existe algo na sua vida que por um momento, por um deslize, você deixou de obedecer e seguiu um caminho que não era para ser seguido. Peça para Deus te ajudar a resolver os problemas. Não deixe os problemas ficarem acumulando. Não tenha medo de resolver. Não tenha medo de mandar embora. Não tenha medo de deixar aí aquilo que te prende. Nessa noite você precisa ser livre. Livre. Livre dos pesos. Livre das condenações. Livre do peso, sabe, do pecado, do jugo que o diabo traz. Se esvazie nessa noite. Traga obediência para o seu coração. Traga fé para o seu coração. Qual foi a palavra que Deus disse para você? Permaneça nela. Não ouça as vozes. Não ouça muitas vezes pessoas que chegarão até você para te afrontar, para te humilhar, para dizer para você, você não pode, você é um fracassado, você é uma fracassada. Não ouça isso, ouça aquilo que Deus disse para você. Deus disse para você que esse é o ano da aceleração. Então acredite nisso, tenha fé nisso, chame a existência nisso. Peça para Ele nessa noite, me liberta, Senhor. Me ajude a deixar ir o Ismael da minha vida. Me ajude a deixar ir embora, Senhor, o Ló da minha vida que está me prendendo. Me ajude, Senhor, a mandar embora a incredulidade, a falta de fé, a falta de ânimo, a falta de esperança, a falta de amor, de perdão. Peça para Ele arrancar da sua mente nessa noite vozes, pensamentos de derrota, pensamentos contrários. Peça para Ele nessa noite arrancar. Libera nessa noite. Libera o que precisa ser liberado para que você viva a aceleração. Libera as mágoas, os medos, os traumas. Libera. Libera nessa noite. Libera o perdão. Pare de ficar perguntando para Deus por quê, por quê. Deus sabe o que faz. Simplesmente obedeça e tenha fé. Fé naquele que te criou, que te formou. Fé naquele que te ama. Fé naquele que tem prazer em cuidar de você. Fé naquele que te espera todos os dias. Senhor, em nome de Jesus.